noite. Nosso Deus é bom, amém? Glórias a Ti. Vamos entregar tudo ao Senhor. Amém? Hoje é culto de oração e nada mais importante nas nossas vidas do que a gente entregar a Ele tudo aquilo que está nos nossos corações. Devemos entregar e confiar. Amém? Glórias ao Senhor. Vamos orar, então. Que você possa dizer no íntimo do seu coração: Senhor, fala ao meu coração. Senhor Jesus, atende a oração dos teus filhos, ó Pai, e vem, ó Pai, e fala com cada um. Fortalece a nossa fé, Senhor. Queremos aqui, nesta noite, te apresentar todos os nossos motivos de oração e de súplica, Senhor, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. Vem nos ensinar a depender de Ti totalmente, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém. Existem vários tipos de sentimentos que, se nós alimentarmos no nosso coração, se nós permitirmos que eles dominem, né, que eles extravasem e eles tomem conta de nós, então a gente tem uma dificuldade. Porque, primeiro, que isso atrapalha a nossa comunhão com Deus, né? Tem um texto na Bíblia que é bem interessante, aqui, que eu queria que você abrisse comigo em Gênesis. Aqui, justamente, Gênesis 3. Gênesis 4. Gênesis 4. Né? Todo mundo conhece a história de Caim e Abel, que Abel ofereceu uma oferta ao Senhor que agradou ao Senhor. Na verdade, Deus se agradava da vida de Abel. Abel era um homem entregue ao Senhor, né? Então, quando a gente se entrega a Deus, a nossa vida, as nossas atitudes, elas refletem essa entrega. E assim foi com Abel. Abel era um homem entregue nas mãos do Senhor. E aqui a gente sabe muito bem da história que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Diz aqui no verso 4 de Gênesis 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, na verdade, não era simplesmente a questão da oferta, era a questão da primazia do coração, da entrega do coração. E é interessante que Caim, então, ele se irou sobremaneira, no verso 5, e descaiu-lhe o semblante. Então, o Senhor disse para ele: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, que interessante. O Senhor, o próprio Senhor, ele conversa com Caim e alerta. Ele estava irado, ele estava maquinando, né? Depois a gente sabe que ele trama a morte do próprio irmão, o homicídio do próprio irmão. Ele convida o irmão para passear com ele no campo e ali o mata. Mas isso tudo veio como uma consequência
da inclinação dele. Ele estava com raiva e ele deixou essa raiva o consumir. Nós temos sentimentos, vários sentimentos, que são pertinentes à nossa humanidade, né? A gente tem alegria, a gente tem tristeza, a gente tem raiva, a gente tem vários tipos de reações que afloram. Agora, a gente tem que saber que isso são coisas normais, mas a gente tem que compreender que há sentimentos que a gente precisa dominar. Foi a palavra que Deus deu para ele. Olha, se tu agires bem, não é certo que serás aceito? Se tu agires mal, eis que o pecado jaz à sua porta. Né? É tão interessante. Se procederes bem, no verso 7, vamos ler mais uma vez. Não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, ele precisava dominar aquele sentimento. Deus estava dizendo para ele, você tem capacidade de dominar. E se você proceder bem, você vai ser aceito. Quer dizer, da mesma forma que eu me agradei de Abel, eu vou me agradar de você. Depende de você. E por que eu estou falando sobre esse sentimento? Porque hoje eu quero falar um pouco de ansiedade, da gente ser ansioso, né? E que também é um sentimento que muitas vezes nos consome e nos faz ter outros sentimentos que se desdobram a partir dessa ansiedade, né? Então, da mesma forma que o Senhor alertou Caim, também a gente toma para a gente. Eu sempre penso, quando eu começo a ter um certo descontrole, eu lembro logo de Caim. Eu digo, epa, peraí, Senhor, será que aqui é uma situação semelhante à situação de Caim? Né? Eu preciso me controlar. Né? Então, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? E então eu quero que a gente pense em todo tipo de ansiedade. Normalmente, a gente tem ansiedade quando a gente está preocupado com alguma coisa, né? A falta de recursos, ou a gente tem alguém doente, ou a gente está enfrentando um problema muito sério, uma situação muito difícil, e aquilo nos traz aquela ansiedade. Mas aqui o apóstolo Pedro, ele está falando para a gente. Ele falou para a igreja ali, mas ele está falando para a gente também, lançando sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Então, não vamos permitir. E é interessante que, às vezes, essa ansiedade que a gente tem pode provocar ira, pode provocar até essa raiva. Às vezes, há pessoas que ficam com raiva de Deus por causa dessa ansiedade, por falta da realização de expectativas, por frustrações. Então, vê que uma coisa pequena vai criando proporções maiores. Então, a gente precisa vigiar, a gente precisa guardar o coração. Quer dizer, ali, Caim, ele, naquele momento ali que ele se sentiu injustiçado, né? Por que Abel foi aceito e eu não? Ele ficou injuriado, ele ficou assim, com raiva, literalmente. E esse sentimento o consumiu. Precisamos cuidar do nosso coração. Né? Vamos ver Mateus 6, de 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida,
quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestimentas, né? Mais do que as vestes? Então, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, aqui, né, qual de vós, podemos até ler, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, ele está falando aqui da necessidade básica de vida, né, alimento, vestimenta. E daí a gente pode pensar em tantas outras coisas. Eu me lembro, quando eu estava bem jovenzinha, né, com 4 filhos, e que eu pensava, meu Deus, como é que a gente vai vestir essas crianças? Como é que a gente vai alimentá-los? Como é que a gente vai dar estudo para eles? Eu pensava, disse, meu Deus, como é que o Senhor vai dar condições para a gente, para eles estudarem? E hoje estão criados. Glórias a Deus. É mais do que criados, né? Já estão criando os filhos, né? Então, é assim, a gente olha para trás e a gente vê que é verdade que essa palavra se cumpre. O Senhor é fiel, Ele tem cuidado de nós. Se Ele cuida das árvores, Ele vai cuidar de nós também. E eu quero que você tenha esse sentimento no seu coração, que hoje aqui você possa entregar tudo. Mas que você seja perspicaz, que você perceba que, às vezes, você não tem essa necessidade da roupa, do alimento, Deus tem te suprido, mas tem outras necessidades. E por essa brecha entra o sentimento, entra essa ansiedade. Quer dizer, ali, certamente, Caim não foi por falta de nada. Foi a inveja que ele teve do irmão dele. Através daquela inveja veio a ira, e veio a raiva, e daí veio o homicídio. Quer dizer, foram uma sequência de coisas. E na nossa vida, o que é importante? O que está pesando o teu coração? O que está tirando tuas noites de sono? Pode não ser simplesmente o que nós lemos aqui nesse versículo, mas está te afetando, está trazendo para você, realmente, te tirando as horas de descanso à noite, né? Salmo 94, 19. Olha o testemunho que o salmista deu, né? O consolo de Deus tem poder para trazer alívio mesmo nos momentos angustiantes. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Amém? Esse é um versículo para você colocar de cabeceira, né? Aquilo que me angustia. Você tem tido angústia? Não importa qual seja a razão. Você tem que entender que o Senhor é Ele que vai resolver, né? E eu me lembro muito bem da Ana lá de 1 Samuel, da mãe do Samuel, do livro lá de Samuel, que não podia ser mãe. Ela tinha tudo. Ela tinha um marido que a amava, que dava tudo para ela em dobro, né? Quando ele ia separar a parte, ele tinha 2 mulheres, mas a parte da Ana era em dobro. Ele tinha os filhos, mas a parte da Ana era em dobro. E a Ana vivia angustiada porque não podia ser mãe. Quer dizer, ela não faltava comida, não faltava roupa, não faltava nada, e ainda tinha um marido que a amava. Mas ela estava angustiada porque ela queria ser mãe. E glória a Deus que o Senhor está atento para o nosso desabafo. O que a Ana fez? Ana foi junto com o marido, que ele ia todo ano fazer o sacrifício, orar pela família, se consagrar ao Senhor. E ali, quando ela foi, ela esteve na presença de Deus,
ali em Siló, e ela chorou diante de Deus, e ela orou, e ela entregou para o Senhor aquele peso que a angustiava, que era aquele peso de querer ser mãe. E ela mudou a oração dela, né? A pastora Luísa gosta muito de falar que ela, em vez de orar o que ela queria, ela orou o que Deus precisava. E ela disse para o Senhor: Senhor, se tu me deres um filho homem, eu o darei a ti. E foi assim que ela fez, né? E o Senhor deu o filho para ela, ela teve gratidão no coração. E depois, vocês sabem que depois que o bebê foi desmamado, ela levou Samuel para o sacerdote Eli, o deixou ali. Todos os anos ela ia vê-lo, mas o Senhor deu para Ana mais 5 filhos. Mais 3 homens e 2 mulheres. Então, Deus multiplicou as bênçãos sobre a vida da Ana. Por quê? Porque, em vez da Ana ficar aborrecida, em vez dela ficar, talvez até, né, vou matar essa mulher, vou ficar com os filhos. Ela podia fazer muita loucura, mas ela se dominou. Ela entregou para o Senhor. Então, é linda a história de Ana, porque ela tinha uma angústia. E, além de tudo, vocês lembram que a outra mulher provocava a ira dela. Então, há coisas que nos tiram do sério, há coisas que nos provocam a ira. E por que Deus, que amava Ana, permitiu que aquilo acontecesse? Com certeza, com aquele acontecimento, a Ana mudou, teve uma atitude, o quê? Uma atitude de buscar a bênção. A Ana não se acomodou, a Ana foi diante do sacerdote, a Ana foi no templo, e a Ana orou e clamou ao Senhor. Talvez, se ela tivesse uma vida tranquila, mesmo sem filho, e aquela mulher não injuriasse com ela, aquela mulher não implicasse com ela, não provocasse a ira dela, talvez ela dissesse: bom, tá bem, eu tenho um marido bom, vou ficar desse jeito, né? Mas ela tinha brios, e aquela situação provocou uma reação na Ana, uma reação boa, né? Uma reação boa. Ali, o que Caim tinha que ter tido? Meu Deus, espera aí, o que meu irmão fez, o que meu irmão está fazendo que agradou o Senhor? Eu preciso mudar de atitude. O que meu irmão está fazendo? Qual é a atitude do meu irmão? Mas não, ele ficou com raiva. E ele quis se vingar do irmão. Então, eu confronto você agora. Há coisas na sua vida que trazem esse tipo de questionamento. Senhor, por que tu estás permitindo isso na minha vida? É porque o Senhor quer que você tenha uma atitude boa, uma atitude positiva, uma atitude de fé, uma atitude de esperança, que você não se acomode. Não, o Senhor não quer que você fique acomodado, mas o Senhor quer que você, com amor, com esperança, com alegria, com força, você siga adiante, você vença a situação que você está enfrentando. No nome de Jesus, com esperança, com fé, com alegria. Vamos ver aqui esse texto de Isaías, Isaías 41:10. Aleluia. Olha bem o que o Senhor fala através aqui do seu profeta, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Com a mão, o Senhor te sustenta com a mão direita dele. Com a destra fiel dele, ele te sustenta. Então, não temas. Então, entrega para ele tudo. Não deixe que qualquer tipo de sentimento, né? Às vezes, um momento em que você se sente envergonhado, às vezes, um momento em que você tem uma inveja, às vezes, um momento em que você tem uma raiva, ou em outra situação em que você
tem um desânimo, não se deixe dominar por isso. Que você entenda que o Senhor te fortalece, o Senhor é contigo. A sua mão direita está te sustentando. Amém? Você vai vencer, você vai ter a vitória. Você precisa ter atitude, você precisa mudar, né? Se dominar, não deixar que essas coisas te dominem. E, finalmente, vamos lá no texto que eu acredito que, nesse tempo, talvez seja o meu texto predileto, sabe? Que é em Filipenses 4. Que diz assim, vamos ler a partir do verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Eu acho que esse texto precisa também ficar na nossa cabeceira. Sabe? Porque é muito fácil a gente ter ansiedade, ter preocupação, enfim, que vai trazer outros desdobramentos. Em vez de nos aproximar do Senhor, nos afasta do Senhor. Então, fique atento, né? Tem um ditado que diz assim, aonde tem fumaça, tem o quê? Tem fogo. Se a gente identifica no nosso coração algum sentimento destoante com o Senhor, com as coisas de Deus, sabe? O Senhor, Ele nos deu a paz. Ele nos dá a paz de que maneira? Uma paz diferente do que o mundo dá. Uma paz que excede todo entendimento. Ninguém pode compreender a paz que Deus nos dá. A gente enfrenta as situações e essa paz a gente não perde. Mas daí a gente começa a ter sentimentos que vão o quê? Vão nos corroendo, vão nos minando, vão nos tirando da presença do Senhor. Então, a gente precisa o quê? Olha lá o que o Senhor disse para Caim. Por que teu semblante está descaído, Caim? Os teus pensamentos, os teus desejos são contra ti. Essas inclinações, esses rompantes que a gente tem, são contra nós. Então, cumpre o quê? Cumpre a nós nos dominar. E aí, orar, entregar para Deus tudo aquilo que está nos tirando da serenidade. Olha que graça aqui, né? Verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Meu Deus. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto. Será que essa moderação está sendo vista por todos na minha vida? Misericórdia, né? Senhor, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos viver isso. No nome de Jesus. A única forma da gente viver isso é a gente apresentar aquilo que parece estar fora do controle das nossas mãos. Não se envergonhe de admitir que você não tem controle. Porque se o Senhor tiver o controle, glória a Deus por isso. Entregue para Ele. Amém? Vamos orar, então, e vamos entregar, fazer os nossos pedidos ao Senhor. Vamos clamar por Ele. E olha bem como é que Ele diz aqui, né? Sejam conhecidas diante de Deus cada uma das vossas necessidades com orações e súplicas. E o quê?
ações de graça. Amém? O que significa isso? Que a gente vai orar crendo que já recebeu. E a palavra de Deus nos promete que quando nós oramos, crendo que já recebemos, aí nós receberemos. Amém? Então, hoje e agora, nesse momento, eu gostaria que você se apresentasse diante de Deus. E se tem algo que está te levando nesse lugar de angústia, nesse lugar de ansiedade, ou se você nesse momento está se sentindo injustiçado, ou se você talvez tenha o mesmo sentimento que Caim teve ali, não era bem uma ansiedade, era raiva mesmo para valer, né? Então, que você possa se arrepender, sabe? Se você precisa se arrepender, tenha humildade de pedir perdão ao Senhor, em primeiro lugar, para você poder ser ouvido, para suas orações e súplicas serem ouvidas. É assim que a palavra de Deus nos diz lá em Marcos: se tu fores orar e você precisar voltar para pedir perdão, peça perdão, né? Se alguém tem algo contra você, você tem que se acertar com o seu irmão. E se você precisa pedir perdão a Deus, peça perdão a Deus, que aí nós vamos ter esse canal desimpedido, no nome de Jesus. Ó Senhor, em Teu nome, nesta noite aqui, ó Pai, nesse momento, nós entregamos a Ti nosso coração, te pedimos, tem misericórdia de nós, ó Pai. Visita cada um aqui, Senhor, cada um de nós, aos que estão nos acompanhando aqui através do canal do YouTube também, ó Deus. Vai ao encontro da necessidade de cada pessoa. Não deixa que ninguém fique na Tua presença, ó Pai, com algum sentimento que possa separá-lo, Senhor, de Ti, da Tua presença, Pai. Em Teu nome, Jesus, recebe aqui, Senhor, toda a nossa decepção, toda a nossa preocupação, toda a nossa angústia, ou ansiedade, todos os sentimentos, Senhor. Ó Pai, nós entregamos a Ti, Jesus, nos despojando de tudo isso, te pedimos perdão, Senhor. E te clamamos, vem, Senhor, enche o nosso coração do Teu Santo Espírito, enche-nos da Tua presença, Senhor. Queremos aqui nesta noite entregar tudo a Ti, com orações e súplicas e gratidão, crendo que já recebemos. Então, em Teu nome, Senhor, primeiro faz essa obra em nós. Reaviva aqui a fé de todos, Senhor, porque queremos orar com fé, em nada duvidando, Senhor, e queremos receber do Senhor a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém.